da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aquelas conversações construtivas entre Padre Damiano e Madalena repetiam-se diariamente. Quando o sacerdote não comparecia, a viúva Davenport, Dolores e João de Deus, seguidos de Alcione, prosseguiam nos mesmos comentários. Eram passagens evangélicas, livrinhos de meditações, contos educativos, o material de luz das palestras fraternais do grupo modesto. Padre Damiano, de vez em quando, contava a história dos primeiros mártires do cristianismo, e a recordação dos sacrifícios provocava um manancial de lágrimas benéficas. A lembrança de sua resistência heróica, de sua exemplificação de coragem, bondade e fé, acendia em todos novas claridades confortadoras. Os meses corriam céleres para aquela reduzida assembleia de corações, que não desejava outra coisa senão a paz perfeita em Jesus. A pequena Alcione encontrava singular encanto nas descrições dos tempos remotos, em que os cristãos perseguidos se reuniam nas catacumbas abandonadas. A narrativa das festividades bárbaras da época de Nero marejava-lhe os olhos, mas quando ouvia a leitura das respostas firmes dos mártires aos algozes, exultava de entusiasmo. Denunciando vocação para o sacrifício, certa vez interrogou: Padre Damiano, onde é agora o circo e as feras? Ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com os que crucificaram? O religioso achou muita graça na lembrança e explicou: sem dúvida, poderemos testemunhar nossa fé a todo tempo, em todas as circunstâncias. E observando que a criança aguardava a resposta completa, concluiu sorrindo: agora o circo é o mundo, e na maioria dos casos as feras são os homens. 2 anos relativamente tranquilos assim passaram. O religioso amigo vivia sempre na expectativa de uma surtida à América. Quando todos os planos pareciam ajustar-se ao cometimento, surgia um imprevisto dominante. Adiavam-se então as esperanças indefinidamente. Madalena Villamil, todavia, gozava melhor saúde, com exceção dos pés, que a obrigavam a se contentar com a pequenina paisagem da sua pobre granja. Movimentava-se, porém, sem maiores torturas, dentro de casa e no âmbito do quintal, e isso era motivo de enorme satisfação. As palestras e reflexões diárias sobre a vida espiritual renovavam-lhe as forças psíquicas. Tinha ilimitada confiança no futuro de além-túmulo. No trato das ideias novas, chegava à conclusão de que a viuvez e a pobreza material representavam condições do testemunho, e em tudo havia possibilidades de honrar os decretos divinos. Recordava o passado, detinha-se nas reminiscências dos dias mais tormentosos e refletia que as piores situações haviam passado. Além do mais, a providência lhe concedera um bálsamo celestial nas carícias da filhinha, cuja companhia representava o alfa e o ômega de sua vida. Sua fé religiosa, ao influxo dos novos conhecimentos, ganhara maravilhosos poderes de resistência. Estava certa de que encontraria novamente o esposo e os pais, quando entregasse o corpo material às sombras do túmulo. Essa crença proporcionava-lhe constante renovação de energias morais, e chegada a noite, na hora das preces, sentia doce tranquilidade de consciência e infinita esperança a encher-lhe o ferido coração. Por essa época, verificou-se memorável evento no sítio. Atendendo à generosa interferência de amigos, os Estigarribias consentiram no casamento de João com Dolores, e Madalena muito se regozijou com o feito. A cerimônia, muito simples, foi celebrada na residência da noiva pelo padre Damiano, com a presença de Dom Alfonso, que via no feito um elo a unir a fazenda poderosa à humilde chácara confinante. João de Deus, no entanto, casara-se sob condição de continuar na mesma situação de semiliberto, da qual a esposa teria de compartilhar. Dolores, todavia,
ficou livre para prosseguir cooperando com a ex-senhora, como lhe aprouvesse, apesar de Madalena ter agenciado outra serva, indispensável aos trabalhos da horta e do pomar. A família Estigarribia, desejando talvez apagar as más impressões do passado, mandou construir uma casinha modesta para o casal, justamente na divisa da chácara, para que a senhora Villamil não ficasse afastada dos seus amigos prestimosos. Dessarte, o casamento da serva não alterou o regime doméstico de Madalena de maneira essencial. E como a interpenetração de planos constitui fenômenos inelutável no curso da vida, vejamos o que ocorria a Antero de Oviedo no plano espiritual. Em região de sombras compactas, seu espírito reparava com lágrimas de compunção e inconsciência de outrora. Azorragado pelo remorso, tinha a impressão de estar mergulhado em noite infinda, no bojo imenso de insondável abismo. 2 anos lhe pareciam 2 séculos de amargor inconcebível. De quando em quando tentava erguer-se do abatimento que o prostrava, para logo recair em marasmo de agonias, como se lhe não fora possível sequer intentar desprender-se daquela jena. A princípio tinha fome e sede, mas aos poucos tais sensações cediam a padecimentos mais atrozes. As últimas impressões da morte trágica substituíam e até se requintavam, esmagando qual catapulta de indefiníveis angústias. Terrífico silêncio envolvia o uniforme invariável. Quando ansiava por ouvir vozes humanas, chegavam-lhe ruídos confusos de gargalhadas escarninhas, deixando-o quase convicto de estar sendo espreitado por inimigos intangíveis, que, embora igualmente mergulhados no manto de trevas espessas, zombavam de Deus e das noções santificantes da vida. Lágrimas dolorosas lavavam-lhe o rosto incessantemente. Apesar de convencido de seu desprendimento do corpo carnal, guardava a impressão nítida de sua personalidade humana. Precito impenitente, recompunha os mínimos elos das experiências em que fracassara. A infância na Espanha, os desvelos maternais de Dona Margarida, as preciosas oportunidades perdidas, tudo atormentava e transformava o coração em fonte de pranto inestancável. As possibilidades de Paris apareciam-lhe agora como largos caminhos que o teriam conduzido ao dever mais nobre, no entanto, cruel e egoisticamente desprezados. A lembrança do crime praticado com a prima, enferma em defesa, era uma úlcera envenenada que lhe agravava a desventura. Era como se ali tivesse recebendo a falsa notícia da morte do marido, acarinhando a recém-nascida, desfeita em pranto. Depois, era o moço irlandês viajando cheio de confiança nos seus préstimos fraternos e, coisa extraordinária, no pandemônio das recordações, como lhe ouvia as últimas palavras na véspera da partida. Apuado pelo remorso, voltava às ruas parisienses devastadas pela varíola ascorosa e debalde tentava regredir no tempo, a fim de corrigir o erro clamoroso. Nos pesadelos que o assediavam, revia a casa de Santo Honorato, ansioso por defender Madalena até o fim, mas, simultaneamente, a lembrança do cemitério, com as aleivosas sugestões de Susana, passava-lhe no cérebro entorpecido, qual nuvem de fogo. Uma azenha ao estridor de reminiscências amargas que não pareciam não ter fim. A recordação do regresso à terra natal, com propósitos ignóbeis e a insistência brutal por satisfazê-los com a prima, que deveria respeitar, levavam-no às raias da loucura. Federigo Isaza surgia-lhe como verdugo de cuja influência aviltante era preciso fugir, mesmo de longe. Atemorizavam-no as reminiscências concernentes ao comércio e ao tráfico escravista. Revia as cenas torpes das embarcações negreiras, nas raras vezes que as vistara ao largo da costa africana. E ouvia as lamentações e o praguedo dos que se viam obrigados à separação dos entes queridos.
Tudo lhe aflorava a mente dolorida com prodigioso vivacidade e nitidez. Como não conseguira entrever a verdade na terra, que venda estranha lhe cegara os olhos, por que não amparara Madalena nas vicissitudes da sorte em vez de arruinar-lhe o porvir de esposa e mãe? Por que arruína a criminosa sugestão de abusar das criaturas ignorantes, conduzindo-as a imerecido cativeiro, quando lhe competia auxiliá-las fraternalmente por comezinho dever de humanidade? Rememorando o passado, Antero de Oviedo chorava convulsivamente, azorragado na consciência. O veneno fulminante com que se suicidara parecia corroer-lhe ainda as vísceras num suplício sem fim. Tremia, chorava, aniquilava-se dentro da sua imensa dor. Todavia, o fato que mais o impressionava era ter a destra mirrada e um dos pés ressequido. A treva impedia-lhe a visão, mas de quando em quando, pelo tato, com sensações dolorosas, ia compreendendo a singular anomalia.